FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. News Truck CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, assim como em todos os outros dias. Cá estamos para mais um Arena CBN. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Para você que sintoniza os 99,1, para você que está com a gente pelo aplicativo ou para você que chega com a gente pelo cbncampinas.com.br. Vamos juntos até às 5 da tarde, mas não com o time completo, para variar, né? É segunda-feira. Mas hoje com uma informação importante, né? E, claro, tá o Lupe, tá o Carlão, tá o Scheibe, recuperado o Fábio Scheibe, mas infelizmente não temos o William Cabelo hoje, mas por um motivo nobre. O William Cabelo, não nobre, ele ficou envergonhado. Para quem não assistia esse programa, eu sugiro ir ao YouTube e buscar algum arquivo desses programas que vocês vão entender o porquê o William Cabelo, obviamente pelo cabelo. Só que o William Cabelo decidiu ao longo da sua vida deixar o cabelo crescer para aos 50 anos cortar o cabelo. Só que ele não gostou do resultado e tá morrendo de vergonha. Por isso que ele não veio trabalhar, porque cortou o cabelo e ficou com vergonha do resultado. Mas se deixa ele feliz, nós também ficamos, porque ficou muito feio. Nossa. Cabelo, é mara. Depois desse corte não é mais. Pra quem tá no YouTube, a gente vai postar a foto do novo corte do cabelo ao final do programa. Ficou muito feio, muito feio. Sabe aquele negócio? Fiote de galinha quando acaba de nascer, pinto. Nossa, tá muito feio. Um pintinho quando acaba de nascer. Tudo bem? Boa tarde, Carlota. Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde a Hortolândia em especial, que nos abraça. Hoje, cadê os ouvintes? Eu quero os ouvintes hortolandianos. Hoje é aniversário de Hortolândia. Sim. Nós vamos sair daqui, vamos direto pro rodeio de Hortolândia, que tá tendo show do Daniel de graça hoje. Por isso que vim de bota. E nós vamos direto pro rodeio hoje. Convidados fomos aqui pelo prefeito. Camarote. Vamos lá. Mas pra você que é de Hortolândia ou tá passando pela cidade, você tem que vir aqui. Onde nós estamos aqui? Nós estamos no parque. No Parque do Lago. No Parque Escola, né? Parque do Lago. É. Corre aqui pra dar um abraço na gente, que vai ser bem legal. Estamos aguardando vocês. Vamos ficar até às 5. Já tiramos muitas fotos hoje. Selfies. Muito legal saber que tem gente que ouve a gente, né? E gosta da gente. Aliás, o caro Eliel Almeida, eu quero começar o programa. Boa tarde pra você, pra todos. Boa tarde. Mandando alguns abraços de pessoas que já nos visitaram aqui. Marco, que é de São Roque. O Marco de São Roque. Veio aqui, torcedor do Palmeiras. E ele pediu pra mandar um salve especial. Ele vem de Temac, né? Ele vem de Temac, isso. Temac, Hot Roll. Eu queria mandar um abraço pra Heloísa Cristina, que é a filhinha do Marco, que sempre acompanha. 10 aninhos, né? 10 aninhos. Jogou até tarde o Marco. Até na prorrogação. É cada Copa do Mundo, não acaba nunca, né? Golden Goal. E eu quero mandar um grande abraço também. Ele mandou aqui pra mim, ó. Segue o líder, viu? Grande André Procópio, Proco, torcedor da Associação Atlética Ponte Preta, igual o Carlão. Tá triste, mas ainda disse: segue o líder, porque a Macaca lidera a Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo tomando uma taca de 4 do Brusque. Mas foi feio, hein, velho? Foi feio. Foi feio. O que aconteceu, Carlão? O sábado da Macaca ficou parecendo o meu. Verdade, o seu foi bem complicado. O seu foi trevoso. Mas acho que o da Ponte foi pior, né? Porque 4-1, defendendo a liderança, né? Não se faz. O Gramário deve estar nos ouvindo. Você lembra, Gramário, que você disse: mas Carlão, por que toda vez que você vai falar da Ponte, você fala, vamos ver qual é que é dessa Macaca? A Ponte, ela é capaz disso. Né? E no sábado não foi bem, perdeu por 4-1. Até achei que o resultado foi um pouco elástico, mas isso não diminui a vitória do Brusque. O Brusque fez por merecer e a Ponte, por sorte ainda, terminou na liderança. Também mas acho. O jogo contra os catarinenses, o Brusque levou a melhor e levou os 3 pontos. Ficou com os 3 pontos
o time quadricolor. Agora, sabe quem tá naquele ritmo daquela música do Fala Mansa? Tô rindo à toa? Quem? Ele, né? Ele. já imagino. brincadeira. Não tá não, ele tá feliz, não tá de brincadeira não. Tudo bem, Fábio Chaib? Sorrindo à toa, com o Palmeiras na liderança e ó, batendo em todo mundo, hein? Não tô ouvindo o Chaib não tá chegando pra mim. Eu acho que ele tá... Se emocionou. Tá em né? Bragança. emocionado. Ele emocionou. Então... Chaib, não tá chegando pra ninguém, viu? É água no fio. Não tá chegando Água no fio. pro Bolacha, não tá chegando pra nós aqui. Não tá chegando pro Brasil e pro mundo. É que isso aí. o Fábio Chaib não sabe, tem um negócio chamado boleto. Acho que ele não conhece esse tipo de situação. Isso, por isso que eu quero mandar um grande abraço pra minha vizinha, a Luzinete. Que tá sempre acompanhando e por conta dela eu sempre lembro de pagar as Ele tá sempre batendo na porta da sua casa, né? Vamos ver se agora vai, Chaib. Não tá vindo o Chaib, não. E eu acho que ele não tá nem ouvindo a gente, porque a cara que ele tá me olhando aqui, primeiro que acabou de acordar agora. É muita emoção. Eu acho que ele não tão vendo nada. Aliás, fim de semana, Palmeiras e Flamengo, hein? Tá difícil. Estamos sem Fábio Chaib hoje. Vamos seguir só nós. Ô, Bolacha, já chegou o nosso leitor de WhatsApp aí? Ou não? Ainda não. Resolveu pegar dois de uma vez, né? Eu acho que acendeu um no outro. Vai dar uma pitada. Bom, hoje nós temos o sarcófago, é jogo de quem? Hoje o sarcófago, ele é a moda antiga, porque o William Cabelo mandou o vídeo. O vídeo não tem narração, Não ou tem. seja, vocês já sabem Não que teremos não é aqueles 5 segundos. E a música ele também não mandou. Não mandou música? Não mandou música. Pô, não mas mandou o corte- música. eu não sabia que um corte de cabelo afetava Largou, tanto Eu assim. também não imaginava. Não sabia. Mas eu posso passar pra vocês que a Ponte Preta, deixa eu ver, a Ponte Preta entrou em campo, claro, né? O William Cabelo sempre começa a semana. Aliás, sabe onde ele está, Lu? Ele está no Ítalo Mário Limão. Isso. O cabelo? Jogo treino, Tá tendo um Ponte jogo Preta e treino, Primavera. E ele tá lá. E vocês acreditando não- nessa história do cabelo. Não que tem ele vai coragem cortar. de vir aqui porque cortou o cabelo e ficou feio, mas vai lá ver o jogo treino. Exatamente. Ó, a Vamos saber. Ponte Preta, eu vou falar só um jogador da Macaca, hein? Deixa eu pegar aqui... Valdir. Ah, o Valdir Papel. Valdir que deu muita alegria. Você conhece pro o Valdir, Carlão, Carlão? pra família Freitas. Ele é década de 80. Ele né? pode ser. 87. Sorriu muito? E a Ponte Preta enfrentou menos, um né, time não. de cor azul, hein? Ah, Do Nacional. estado de São Paulo. Nacional de São Paulo. Bento, né? Década de 80 era trevosa. Era São Bento? Pode ser também Carlão tá indo por um caminho muito Olímpia. Olímpia, pode ser. Pode Mas ser. acho que Ama, o Monte Azul Santo Paulista. André, não, Monte Azul não. Santo Azul. André. Santo André ou São Bento? Pode ser o Água São Santa. José. São José. São José. É. São José. O Água Santa também dá. Não, 80 Água Santa era time... Era o Netuno ainda estava sendo o criado. Netuno tá... Vamos ver se deu agora, Chaib. Manda aí. Não? Também não, né? Acho que não. Acho que ele tá com problema, né? Futuro campeão brasileiro. Nós estamos sem Fábio Chaib, não tem problema. Vamos seguindo com o nosso Arena, lembrando que você pode participar com a gente, 991869070. E a pergunta do dia só poderia ser uma, não tem outra, Carlão. Qual? O Palmeiras já é campeão brasileiro ou não? Caraca. Manda aí. Lá na Nova Zelândia, no Japão, o já. Palmeiras já é campeão brasileiro ou não é? E, aliás, você que é de Hortolândia e região, estaremos aqui livres, leves, mas não tão soltos assim, até às 5 da tarde. Passa aqui no Parque da Lagoa para dar um oi pro pessoal do Arena, bater aquele retrato. E com o comando técnico do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, vamos juntos até às 5 horas da tarde. No FM também, no YouTube, para você que está sintonizado no Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Alguns lugares não são apenas para morar. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia. Arena CBN. São 4h23. Voltamos com a Arena CBN. Essa água é minha ou sua, hein, Carlão? Agora eu confundi. É sua, a minha está aqui. Ah, tá. Pegar baba não, né? Ô, Antônio Lupe tá no meio do povo, hein? Eu tava, né? Por quê? O povo foi embora. Eu cheguei, o povo foi embora. Vale a roda. O Lupe desceu pra falar com a galera aqui no nosso estúdio móvel. Chegou lá, mas de repente a galera, Ô, Lupe, mas tem um menininho com o berimbau ali. Entrevista ele, Lupe. Deixa eu ver aqui com a rapaziada aqui. Posso chegar aqui? E aí, tudo bom? Posso falar com você um minutinho? Pode. Como é que você chama, meu amigão? João Vitor. João Vitor tá com o berimbau na mão. Toca berimbau? Toco. Vamos ver, dá uma palhinha aí, vai. Ó. Vamos lá. Meu Deus. Eu não vou cantar porque eu me distraio. Sem problema. Eu não consigo, beleza? Eu só vou tocar. Vai. Eu vou explicar sobre ele um pouco. Pode ficar à vontade. O berimbau, ele é um instrumento de corda. Certo. Ó, dá pra ver. Que bonitinho. Aqui é um arame meio fino. Aí ali tem uma corda que segura ali, ó. Certo. Sim. E aqui tem uma fruta que se chama cabaça. Ó, que legal. Não sei se é fruta. Tem uns amigos a assim. pedra. A pedra, você coloca ela no instrumento, no arame, e tem um... Pede pra ele tocar, Lu. Então vai, toca aí mais um pouquinho, vamos ver. Vai. Ó, eu vou tocar no mosquitinho doidão, que é a forma de iniciante. Ó, que legal, manda ver. Conheço muito mosquitinho doidão. Ó, na versão é do Egito. Que isso, parabéns, viu? Muita cultura aí pra gente. Com certeza ele torce pro Corinthians. Quando você... Que time que você torce? Corinthians. Pô. Conheço, pô. Tem um som mais fechado, um som mais abafado. Aí você tira da barriga, tem um som mais aberto. Entendi. Olha só, isso é um verdadeiro workshop de como tocar o berimbau. Eu esqueci seu nome, como é que é mesmo? João Vitor. Ô, João, parabéns, viu, pela sua aula que você deu aqui pra gente. Aí meu apelido na capoeira é Jared. Jared? Corintiano, né? Seu pai ali? Deixa eu chegar. Ele que fez você torcer pro Corinthians ou não? Sim. Deixa eu ver aqui. Como é que é seu nome? Treinou mal, meu nome é Wellington. Ô, Wellington. Ó, voz de locutor, hein? do Corinthians. Nato, viu? Aí é desde novo, né? Estão sorrindo à toa, né? Porque ontem não deu nem pro peixe respirar, mesmo jogando lá na Neoquímica Arena. Você vê, né? Que dentro da nossa casa a gente tem força, né? Lá no Minha Casa Minha Vida. Né? É verdade, então não tem pra ninguém. Corinthians é Corinthians. Mas ganhar do Santos não tem mais graça, né? Não foi legal essa sincero. frase. Não, mas peixe é peixe, né? Peixe é peixe. Peixe, ele tem um fundamento desde o início, é um time forte, um time potente. Que análise, hein? Infelizmente com a gente não tem como, né?
Timão é seleção, então... Yuri Alberto é seleção, hein? Seleção. Belo jogador. Alberto, seleção, sem dúvida. Ali eu tiro o chapéu pra ele. Pô, obrigado, viu? Valeu. Valeu. Tamo junto. Olha aí, ó, viu? Aprendendo a tocar berimbau aqui no Arena CBN. Deixa eu pegar aqui só pra rapaziada não ficar. Seu nome? Enzo, Enzo, você torce pra quem? Palmeiras. Então você é o campeão brasileiro de 2025. Parabéns, viu? Todos os Enzos são palmeirenses. Deixa eu ver esse aqui. Seu nome? Samuel, você torce pra quem? Corinthians. Corintiano. Vai sofrer um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Tá bom? Olha, só tem o hino do Corinthians aí, ô Cabral? Sobe o hino do Corinthians aí pra gente. Que isso? Aqui, ó, tá vindo mais gente. Posso falar com vocês também? Passou aqui, fala, não tem jeito. Como é que é o seu nome? Giovana. Giovana, você tá jogando com uma bola de vôlei. Você gosta de vôlei ou de futebol? Vôlei. Ela futebol tá com bola não, de né? vôlei, gosta de futebol. Sim, mas prefiro vôlei. Esse é meu repórter. Como é que é o seu nome? Frederico. Ô, Frederico, ensinou ela a gostar de vôlei porque deve torcer pro Corinthians, né? Torce pro Corinthians. Aê! Melhor jogar vôlei mesmo. Não. Mas é tudo corintiana. O que você tá achando do Corinthians esse ano? Campeão paulista, Brasileirão ontem venceu o Santos, mas Sul-Americana é melhor falar tchau, né? Porque 3 competições com esse elenco que o Corinthians tem, não tem como, né? É difícil. Mas o Corinthians, com a força da torcida, jogando em Itaquera ali, cresce muito, né? Cresce muito. Todo jogo ali, a torcida levanta o time e às vezes a gente acha que não vai, chega na hora e consegue o resultado, né? Que bonito. Vai fazer um passeio com a galera aqui no aniversário de Hortolândia, aproveitar o parque, né? Aproveitamos, agora a gente tá indo pra casa já. Então bom descanso pra você. Que legal. O quê? Os patinhos. Tem 2 ali, ó. Banda a mão pra aqueles patos ali, ó. Tem 2 ali, ó. Vai mandar aí, olha lá. 2 patão, ó lá. Obrigado, gente. Bom descanso, viu? Valeu. Fechou, bom trabalho. Obrigado aí pela atenção. Tchau, gente. Valeu. O Lupe continua no braço do povo, hein? Daqui a pouco ele volta. Ele é o nosso Geraldo Luiz. O Marco Guarizo já tá no estúdio para ler os nossos WhatsApps, os ouvintes já estão mandando. Tudo bem, Guarizovski? Boa tarde. Muito boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos. Eu não pedi nada, só para ficar claro, tá? Como assim? Desse hino que está no fundo aí, eu não entendi. É pra te homenagear a sua chegada. Ah, então tá bom. Tá certo. Olha, tem bastante mensagem chegando, sim. Moradores de Hortolândia, o Wagner do Jardim Amanda tá pede acompanhando. pra passar aqui, pô. É isso. Qual é o local mesmo? É a praça? É o Parque do Lago. Parque do Lago. Parque Escola, né? Parque Escola. Tem aqui É onde tem um lago, todo mundo sabe onde tem um lago. O Guimarães Bugrino de Hortolândia, olha, foi ao jogo da Ponte. Ué, mas bugrino? Por causa da Amada. Ah, ela é bugrina. Ela é ponte pretana, né? Pra ele ter ido pro jogo. Ah, é verdade. Mas o que não se faz por amor, né? A rivalidade fica de lado, né? O Guarizo, por exemplo, a namorada dele é corintiana. Isso. É normal. E ele não é corintiano. É normal. Só queria saber qual namorada, mas é um detalhe. Pô, tá nessa fase? Tá escolhendo, é? Que isso? Tô escolhendo ou tá faltando, hein? Ô, louco, cara. José Tinha que aparecer, né? Ele chegou. José Carlos. José Carlos, o que tem o José Carlos? Quer saber quando termina o estágio do Kleber Xavier no Santos? Nossa, foi brabo essa, hein, velho? Eu concordo com ele. Não é porque você fica dentro de uma garagem 24 horas por dia que você vira automóvel. Não é porque você trabalha com treinador que você vai ser treinador. Concordo com ele. É o retrato de 2023, né? Com Paulo Turra e tudo mais. O Santos apostou num estagiário, gente. Que vergonha. E a bola do Yuri Alberto não entrou. Tem um ângulo lá que mostra que não entrou. É o mesmo ângulo de 86. Para, não começa com essas histórias. Tem um ângulo. É que infelizmente o VAR não teve acesso a todas as câmeras. Tem um ângulo que mostra que a bola do Yuri Alberto não entrou. Não entrou. Eu acho que esse ângulo que mostra a bola do Yuri Alberto que não entrou, só você viu. Cara, passou em todos os jornais hoje. É que você não assiste televisão mais, né? É verdade. Inclusive foi lá no BDC falar mal do Santos hoje. Mas enfim, mas eu vou falar bem, o time perde, desde quando começou a temporada só perde, eu vou falar bem do que do Santos? Mas a torcida do Santos tem que estar feliz hoje, aproveitando. Muito boa tarde a todos, depois de problemas técnicos aqui, estou no ar novamente. Pagou a conta, né? Teve que mandar o recibo por fax lá pra aquela operadora lá. A torcida do Santos tem que estar feliz, porque ontem o Neymar conquistou um título importantíssimo na Kings League, não é isso, Lupe? Kings League, como é que chama o time do Neymar? Fúria. A Fúria ganhou. Neymar tava lá, hein? Teve festa, presidente do clube, então tem que ficar tudo tranquilo no Santos, o Neymar tá nativa, cara.
Cara, imagina um torcedor, né? O coração lacrimejando. Tá maluco. Aí você liga a TV à noite e tá o Neymar festejando. É difícil. O título da Fúria na Kings League. Eu confesso que foi difícil pra eu dormir. É brincadeira. Dia trevoso pra mim. Muito. Perde um clássico e aí tem toda... Mas viramos, né? 4h32, Bolachinha, a hora que chegar o repórter CBN se avisa. Enquanto isso, o Guarizo vai dando voz aos ouvintes. Vamos lá. Boa tarde, rapaziada. Eu tô com o horário errado aqui, gente. Verdade. 4h25. Isso, mas o Lupe nas ruas me lembrou Márcio Canuto, diz aqui o Vinícius, São Paulino. É o nosso Geraldo Luiz. Balança. Só alegria o nosso Verdão, abraços pra todos. Caio Rodrigues, meu vizinho ainda, né? Mudei de prédio, mas é o mesmo bairro ainda. Palmeirense, né? Ele gosta. É aquele lá que você prejudicou a neném dele lá? Foi. Ele mesmo. Que bom. É o neném. É menininho, bonitinho. Sim, parece o Deixa eu Caio, ver se o inclusive. Torcedor, chega aqui. Torcedor do Manchester United. Olha. Manchester. Só uma palavrinha aqui, eu quero lembrar um episódio legal aqui. Rapidinho, chega aqui. Chega aqui. Eu tenho uma limitação técnica. Do nosso Geraldo Como é Luiz. que você chama? Chama, desculpa. O Diogo tá com a camisa do Manchester United. Você é torcedor do time inglês? Moço, torcedor eu não sou, né? Meu pai que me deu essa blusa. Seu pai não deve torcer pro Palmeiras, viu? Porque teve um episódio bem triste. Você sabe da história do Manchester e do Palmeiras? Não sei. Palmeiras, você sabe que o Palmeiras não tem mundial, né? Eu sei, isso eu sei. Você sabe, né? Você sabe que o Palmeiras chegou na final uma vez pro Manchester. Marcos, goleiro, lembra do Marcos? Bom goleiro do Palmeiras. Sei, sim. Tomou um frango contra o Manchester. Eu acho que ele e o quis Manchester pegar alguém. ganhou. Isso foi em 2000, isso foi em 99, né? 99. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 2009. Você tava quase chegando. Tava quase chegando, mas eu não vi esse mico, não. Você torce pra quem? Eu torço pro São Paulo, minha família. São Paulo. O que você tá achando de São Paulo no ano? Ah, moço, não tô acompanhando muito futebol, né? Pô, mas pelo amor de Deus, tá fazendo o que na vida? Então beleza. Bom passeio pra você. Cuidado com a bicicleta, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, gente? Bom passeio pra você. Valeu. Eles estão no passeio, Lupe? Parece que vai ter um sorteio daqui a pouco. Ele gosta. Em Hortolândia tá tendo rodeio. Nossa. Ô, Leão. Notícia de última hora aqui do GE, viu? Notícia de última hora do GE. O Edinaldo pôs o rabinho entre as pernas e saiu. Aceitou a desistência da presidência da CBF. Já deu boas-vindas ao novo antecessor, né? O novo antecessor. Até, desculpe aí a redundância, né? Sucessor, né? Sucessor, exatamente. Próximo sucessor, na verdade. Falei sucessor errado. é o que tava antes. É o Samir Chaud, lá da poderosa formação de Roraima. O Edinaldo pôs o rabinho entre as pernas e saiu fora, desistiu de vez, viu? Tem muita coisa aí encoberta. Ou sai ou a gente fala, né? O Reinaldo Carneiro não ia ganhar essa eleição? Mas não teve apoio, né? Não teve apoio das federações. O Chaud aí tá com muito apoio, hein? Tá bem, tá com a guarda forte. Amigo do Scheib, né? Da onde que é ele? Roraima. Roraima. Ele já é eleito presidente da Federação Roraima de ou Rondônia para 2027. Vamos chegar num acordo aí, porque são dois estados diferentes. Roraima. Quem falou Rondônia? O Scheib. Não, eu falei Roraima. Aí é... Eu só falei o antecessor, cara. Só falei o antecessor. Porque na CBF essa bagunça, né? Sai um, entra outro, é a mesma coisa, cara. Nossa. Tá bravo, hein? Ué, brabo. Mentira. Nem parece que vai ser campeão brasileiro, pô. Vamos ver se o Ancelotti fica com tudo isso ou não? Eu não fiquei sabendo. Fica e vai ser apresentado dia 26. Que isso? Você ficaria, Guarizo, você sendo o Ancelotti? Ficaria, né? Com aquele salário, com a casa, com seguranças, morar no Rio de Janeiro, eu ficaria sim. Se ele perder a Copa, ele vai ser cobrado no quê? Não é responsabilidade dele, né? Exatamente. Não é responsabilidade dele. O buraco total, tá muito não. mais embaixo. Mas pro Edinaldo ter saído assim, é igual o Fabião falou, cara. Falaram, ou você sai ou então vamos vazar com as notícias. Ou a gente sai com algumas coisas. Então é melhor sair, pega uma graninha e tchau. Ô, Guarizo, tem mais gente falando da gente? Tem, os áudios eu ainda não consegui ouvir porque é bastante gente, mas olha só, JP de Moraes. A fase do Guarani é tão ruim que consegue estar no Z4 no campeonato de nível tão baixo que o líder é goleado em casa. Tá lá embaixo, mas aproveitou o JP para dar uma cutucada na rival também.
Eu também acho, hein? Foi uma Mas tá sem moral, né? Bugrino tá sem moral, Bugrino tá sem moral. Mas foi uma cutucada, mas o nível é bem complicado, né? Do campeonato. Até do próprio Guarani, né? Nossa, o Guarani principalmente, né? A partida de sábado foi um terror, cara. Não era a camisa do Guarani ali, pelo amor de Deus. O Zanardi tá solto aí, hein? Então, o Zanardi tá na área, hein? O Júlio Nascimento trouxe uma informação que a situação do Marcelo Fernandes, apesar do terceiro jogo, né? Apesar do terceiro jogo, não é uma situação confortável, hein? Vi isso ano passado. E o que aconteceu? Todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas realmente, o nível da Série C é muito fraco e o Guarani hoje realmente está decepcionando demais. Sábado não dava para acreditar que era o Guarani que estava em campo. Concordo com você. Bom, 4h30 agora, tem mais algum aí, Guarizo? Tem mais. O João Silva de Hortolândia, sempre nos acompanha, mandou um abraço pra vocês. O Caio disse que eu não atrapalhei nada, o filho dele, tá? O Marcos, mais um santista. O Santos deixou o Eduardo Batista ir para o Criciúma e contratou um estagiário, como vocês disseram. No Santos falta dirigentes que entendam de futebol, é a opinião do quase xará o Marcos. E o Neymar, que marcou o leilão dele no mesmo dia do amistoso da seleção do Brasil. Tá bem preocupado, né? Diz aqui. Bruno. O Neymar tá na pré-lista do Ancelotti, né? Na pré-lista do Ancelotti tem Neymar, tem Oscar. Mas tem um monte de gente que eu nunca vi também, viu? Nossa. Né? Muito tem o Igor Paixão. Até o Hugo Souza, né? Subiu com o Curitiba. Hugo Souza também, tá? Wilson da Rocha. Do Corinthians. Sim. Legal. Wilson da Rocha, o Guarani está no Z4 desde o ano passado. Pô, ele foi cirúrgico, hein? Em termos de Campeonato Brasileiro, sim. Ele foi cirúrgico. Não saiu da Série B e agora está no Z4 da C. Carlão tá numa tristeza por causa dessa notícia, tá numa depressão. Não, mas sábado foi terrível, né? Pelo amor de Deus. 4-1, né? Não, os dois. Mas o Guarani, ele fez a preliminar, que foi terrível. Tomei. Porque não dá. Tá trabalhando, pô. Tá trabalhando. Não, pós, né? Pós, ô louco. Pós. Antes não chega lá com a língua rolando é complicado. Mas pós teve, sim. E o Guarizo ontem tomou alguma no jogo, Guarizo? Ficou nervosão, cara? Comecei com refrigerante por causa do dia anterior, mas aí depois o resultado fez a gente comemorar, né? Aliás, tá de parabéns à diretoria do Bragantino, que estádio aconchegante, charmosinho que fizeram lá no lugar do Nabi Abichedi, que tá em reforma, agora estádio municipal. Deram uma bela repaginada ali, tá bem legal, viu? Moderno, bonitinho, viu, cara? É longe do Nabizão? É do outro lado da cidade. Do outro lado? Né. Tá numa vontade, hein? Mas cabe 12 mil só, né? Que é isso, velho? Tamo aí, né? O pior é que no sábado eu estava chegando ao Moisés Lucarelli e aí encontrei um amigo meu, aí parei pra conversar. Eu falei, com certeza, tem muitos amigos. Vamos fazer o seguinte, você encontrou muitos amigos. Hora que terminar aqui, vamos tomar uma gelada, né? Matar a saudade, bater papo e tal. Olha que legal, hein? Aí terminou o jogo, eu fui chamá-lo, mas nem me atendeu. Dá tempo. Bolacha não chamou. Posso falar com você rapidinho, torcedor do Corinthians? Não quer falar? Então tá bom. Não ganhou ontem. Eu acho mais legal. Vai levar porrada. O que eu acho que é mais legal é que ele vê. Dá tempo, tô com mais um aqui. Aí a pessoa tá chegando nele, deixa eu falar com você e tal. Pô, para a pessoa primeiro, se apresenta, fala de onde você é. É tudo ao vivo. Não tem essa de parar a pessoa, não. Aqui fala que você é sobrinho do Geraldo. Tem um torcedor do Santos vindo aqui. Vai. Não vai passar aqui. Vai, cara. Do Santos não vai passar aqui. Tá com bengala? Ou não? Esse é raiz. Bom, já chegou, Bolacha, ou ainda não? Não, agora, segue aí. Agora não tô errado mais não, agora é 4h33. Não, então não vamos mais agora. Vamos direto pro intervalo. Break. Nós vamos pro break e na volta já vamos direto com o Mário Quintino. Boa. Sim. Na CBN. Hora do vôlei.
E ontem no ginásio do Taquaral nós tivemos uma grande festa da solidariedade com grandes nomes do vôlei brasileiro. O time do Maurício, embaixador do vôlei Renata, levou a melhor para cima do time do Bruninho. Só que o mais importante foram os alimentos arrecadados e também os agasalhos, que serão destinados às pessoas que precisam. A equipe do vôlei Renata agora se prepara para a disputa da segunda metade de 2025. O Campeonato Paulista vem aí. Em agosto, o Paulistão de vôlei é aqui na CBN. Aproveite as ofertas que o Iga Atacado preparou para você. Arroz Biguá tipo 1, 5 quilos, R$18,98. Refrigerante Oriente Sabores 2 litros, R$3,59. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros. Estradas. São 4h43. O Santos perde, ele some, né? Ele não aparece, entra num limbo de depressão, mas força, Mário Quintino, força. Thaís Azevedo com a gente para falar a situação das estradas. Boa tarde para você, Thaís. Ótima tarde para você, Eliel, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Poxa, Eliel, coitado do Mário. Não faz isso, não. Mas é a verdade, coitado, faz parte. Eu já fui torcedor assim como ele. Pois é. Bom, vamos falar das estradas então. A rodovia Dom Pedro, ela tem uma lentidão ali na chegada à rodovia Anhanguera, desde o trevo dos Amarais. Quem segue no sentido Jacareí, reduz a velocidade no quilômetro 133, próximo ao Carrefour ali, por conta de uma ocorrência que acabou de acontecer. O motorista, então, tem que redobrar a atenção. A rodovia Professor Zeferino Vaz tem boa movimentação, sentido Campinas e sentido Paulínia. A mesma coisa pela rodovia Campinas-Mojimirim, que por enquanto tem trânsito livre nos dois sentidos. Quem segue ali pela Anel Viário Magalhães Teixeira faz um bom caminho, sentido rodovia Dom Pedro e também sentido rodovia Miguel Melhado. Eliel. Ô Thaís, o caminho de Hortolândia para Campinas está tranquilo também, né? Tudo tranquilo, viu? O motorista faz um bom caminho, tanto sentido Campinas quanto sentido Montemor, Hortolândia. Boas condições por ali. Combinado. Até já no ponto final. Seu carro ou imóvel sem juros e com planejamento? Com a Embracon, tá na mão. Simule em embracon.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99. De volta com a Arena CBN nesta tarde de segunda-feira, dia 19 de maio. Parabéns, Hortolândia! Completando 34 aninhos, hein? Mas com um corpinho de 27. Eu, quando eu tinha... Ai, saudade dos meus 34 anos, hein, Carlão? Eu tenho muita, né? Porque faz tempo. Nem precisava do Dr. Marcos Lima, hein? Bom, vamos continuar então com o Arena, com as informações aqui. Cadê o Lupe? Tá solto aí? Tá na rua, Lupe? Caçando nos braços do povo. Tá nos braços do povo, né? Até perdeu de novo, já sumiu. Tá tirando foto com os populares. Aliás, Fábio Scheibe, você está perdendo hoje, hein? Você iria arrasar aqui em Hortolândia. Hortolândia, Fábio Scheibe, ainda falei pra você. Eu vi o balancinho. Eu vi o balancinho, vocês no balancinho, bonitinho, cara. Eu e o Lupe tem umas peripécias de vez em quando. Muito legal. Amanhã não tive ideia de nada, não. Lupe penou a bola do garoto no Rio, Fábio Scheibe, sabia? Voltei aos velhos tempos. Mas isso não é incomum. Aqui em casa também, várias. Na verdade, esse é o Lupe, Scheibe. Verdade. Deixa eu ver se o pessoal vai falar com a gente. Tudo bem? Posso atrapalhar a caminhada do senhor só um minutinho? Como é que é o seu nome? Boa tarde. Claudinei Santos. Ô, Claudinei, time que você torce? Santos Futebol Clube. Mas é óbvio, a voz. Claudinei, nesse momento é aquele momento de mentir, Claudinei. Falar, eu sou palmeirense. Não tem jeito. Sou santista. O que tá acontecendo com o Santos? É uma dependência do Neymar? Você acha que o Santos está aguardando o Neymar para começar a reagir? Ou você acha que o caminho é o mesmo do ano passado, Série B? É o mesmo do ano passado, Série B, porque o time não se estruturou. Pelo amor de Deus. Então, chegou um momento que não tem substituto e a geração que tinha acabou. Ainda acredita em Neymar ou não? Não. Neymar já é passado. Nossa. Como santista, você se incomoda? Por exemplo, ontem ele estava no evento lá de Kings League e o Santos tinha acabado de tomar a taca do Corinthians. Acabaram de perder do Corinthians mais uma partida, jogando mal. E ele não tá nem aí com o Santos, não tá nem aí com o esporte. O negócio dele é se divertir. Que coisa, hein? Caramba. Mas tem que torcer, né? Não tem jeito. Frases duras. Obrigado, boa caminhada, viu? Valeu, obrigado, até mais. Aí, ó, achamos um santista, tá chateado com o Neymar, hein? Esse aí, meu amigo, tá nervoso com a vida, velho. Desabafou. Nossa, o cara aproveitou o momento pra falar tudo que tava engasgado. Olha o meu companheiro de futebol aqui, ó. Como é que é seu nome? Nem perguntei seu nome. Felipe Azaf. Felipe, tá com a camisa, deixa eu ver se é dele. Neymar, você ainda gosta do Neymar ou você acha que ele tem que jogar? Ele tem que jogar, ele é nem gordo, né? Neymar mais não. Você não gosta mais do Neymar? Eu gosto, mas eu acho que ele tá bem gordo. Bem gordo, né? Rapaz, tá igual o nosso apresentador elenco? aqui. Você viu que ele tá chutando bola com você, né? Tá bem pesado também, né? Não sei, não. Pode falar aqui. Toma aí, rapaz. Você torce pra quem? O Palmeiras. Campeão brasileiro. Eu lá. Sim. Aí sim. Quem que é o melhor jogador do Palmeiras? Eu acho que é o Estevão. E quando ele foi embora? Eu também gosto muito do Chelsea. Mas... Chelsea? Então você vai torcer só pro Estevão. Não lembra Vai torcer pro Chelsea. Eu acho que ele não gosta muito do Chelsea, ele não é palmeirense. Valeu. Torcedor do Chelsea e do Palmeiras, hein? Eu gosto do Chelsea de 2021. Um baita time, grande time, né, Scheibe? Exatamente, ganhou contra o Palmeiras. Era em 2022, mas referente ao Mundial de 2021, ganhou do Palmeiras lá em Abu Dhabi, né? Por uma prorrogação ali, num pênalti do Luan. Pênalti discutível até hoje. Marco Guarizo fala que não foi também, tocou o Guarizo não nessa. Disse não, foi pênalti sim. Você achou, Guarizo? Achei. Mas muito pênalti. Não estava no estádio como você, acompanhei a distância, mas foi. E o Chelsea de 12? Esse aí. Se desfez, né? Se desfez depois de ganhar Champions, acabou com tudo. Rafa Benítez, hein? Pelo amor de Deus. E o Manchester de 99? Esse era bom, hein? Esse é. E o Barcelona de 2011? Mas aí você precisa cuidar da sua vida também. Estamos aqui falando de time de futebol, Bom, vamos lá, Guarizo. Tem gente mandando mensagem pra gente falar um pouquinho aí dessa derrota vergonhosa da Macaca? Tem sim, e eu achei legal aqui como é que fala? A metáfora do nosso ouvinte, o José Carlos do Jardim Garcia. Ponte entrou em campo com salto Luiz XV e saiu com chinelo remendado com prego na tira. E diz ele, ser Ponte Preta não é para amadores. Concordo. O Carlão tá nessa vida há mais tempo que a gente sabe disso, né? Mas o Carlão cantou a bola durante a semana aí, viu? O Carlão falou, tem que aproveitar essa semana que a gente sabe como que é Ponte Preta realmente. O próximo jogo complicado em casa, a gente fala, não, Brusque vai ganhar.
Não deu outra, né, também. Só que foi um pouco acima do tom, né? 4 é muito... 4 é muitos anos de experiência, né? 4 foi muito, O cara né? conhece dos times de Campinas. O cara é um vendedor, cara. Mas foi um placar... A vitória foi justa, mas o placar foi muito aquém do que foi o jogo. Doeu, Carlão? A Ponte líder, né? Era pra sacramentar aí a liderança, se distanciar, né? Na primeira colocação. E deu esse vacilo. Agora, gente, pega o Náutico lá, o Náutico crescendo na competição do Hélio dos Anjos, jogo duro pra Macaca lá nos aflitos. E tem histórico, né? Náutico Ponte Preta. Já. Nossa! Tem histórico positivo e negativo. Bom, 4h52, seguimos com... 4h52? Não, tá com o horário errado aqui. É 4h45. Não vai aí, Rapaz, não. 4h45. Tá errado aqui meu relógio. A gente segue com a Arena CBN. Agora, decepcionante na minha visão, Carlão, tudo bem, tomar 4-1. Essa derrota da Ponte eu coloco dentro daquele... Sabe aquele baulão que a gente tem de acidente de percurso? Sim. Eu considero assim, tomara que seja e tomara que não esteja errado. Agora, vergonhoso mesmo, infelizmente, falar, foi o Guarani. O empate do Guarani foi um empate muito ruim. Pelo amor de Deus. O nível de atuação, o jogo em si, né? A maneira como o Guarani se comportou, a falta de postura aguerrida, né? De representar uma camisa tão gloriosa, multicampeã. E o torcedor hoje se sente muito mal representado, né? Por estas pessoas que comandam o Guarani hoje, dentro de campo também. É um time sem referência, é um time sem força, é um time que não combina com essa camisa. E realmente, não sei, tá difícil. A gente ainda mantém uma esperança, de repente a classificação, 8 se classificam, mas eu acho que, como o futebol é momento, né, Léo? A gente tem que entender que hoje o Guarani briga para escapar do rebaixamento, mas briga muito mal, porque não consegue dar uma resposta satisfatória para pelo menos sair desta posição. E aí, meu caro? Eu queria a sua opinião, Guarizo. Você, como guaraniano... Guaraniano? Você é guaraniano em São Paulo, na capital. Tá, muito obrigado. Bom, o jogo do Guarani realmente praticamente não existiu o jogo, né? Eu tava acompanhando o Carlão e companheiros do CBN Esportes hoje, e a hora que alguém falou em melhores momentos, acho que o Lupe não pode ver o jogo porque viu os melhores momentos, o Júlio quase caiu de costa. Mas dá pra ver que o Guarani precisa de jogadores, porque já falaram aí até pressão em técnico. Esse elenco do Guarani é muito fraco pra disputar a Série C, né? Dá pra ficar, tem times inferiores, o próprio Floresta mesmo também não assustou muito o Guarani, mesmo com o zagueiro expulso, mas você vê que é um time completamente sem confiança, entra técnico, sai técnico e também com pouca capacidade técnica, né? Você falou confiança, Guarizo, você falou confiança, e nessa noite tem um Confiança em campo, né? Confiança e Londrina, Confiança tá atrás do Guarani, e tem ABC e Anápolis. Caso o Confiança e o Anápolis vençam as partidas, é complicado, pode acontecer também. O Guarani fecha essa sexta rodada na lanterna da competição, infelizmente. O problema do Guarani é justamente isso, não cria nada durante os jogos, né? A gente tá acompanhando o jogo, a gente fez o jogo ali no sábado, pelo amor de Deus, o Guarani não criou nada. O principal expoente do time, a principal contratação do time, o Isaac, muito abaixo, também apagadíssimo. A torcida bugrina tá na bronca com convicção com o Isaac, viu? E os jogadores sem representatividade, né? Os jogadores que não metem medo no adversário. Esse é o pior, né? O Isaac poderia ser este jogador. O Rafael Bilu, apesar de ter feito um bom campeonato paulista, não se assume como a referência do time. Mano, eu não tava ouvindo o que vocês estão falando, mas eu achei o Santista aqui. Quantos anos você tem só? 20 anos. Seu nome? Diego. Santista mesmo? Santista, desde nascença. Diego, nome de craque do Santos, né? Mas hoje o que menos tem no Diego Santos Ribas. é craque, né? Infelizmente, uma situação muito delicada. Nós achamos que esse ano seria diferente, mas meio que os torcedores estão vendo uma cena repetida de 2023. Confesso que a torcida não tá tão otimista conforme o Paulistão, e vamos ver se nas próximas rodadas o time vai ser escalado diferente, vai jogar diferente, vai ter uma postura diferente, porque o que tá sendo proposto ultimamente não agrada. Tava batendo a bola ali, né? Tava. Tá igual o Santos, tá cansado. Sempre. Foi, com 20 anos, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. E Neymar, você acredita nele ainda ou não? Cara, tava até assistindo com meu irmão mais novo, o Douglas. Ele é santista também? Mais novo? Mais novo. Tem 10 anos e bastante. Rapaz. O campeonato tava rolando no Allianz Parque ontem, e ver ele no estádio foi uma sensação de frustração por justamente ver a situação que o clube tá. E o Neymar, mesmo com as responsabilidades pessoais dele, ser presidente da equipe da Fúria,
Mas ainda estamos otimistas por tudo, não só questão do futebol, mas tudo que ele propõe e tem a propor ainda, tanto ele quanto o pai dele. Então, como bom torcedor, ainda temos esperança nele, que ele pode fazer diferente. E assim levar a astral da equipe mais pra cima e que a gente possa sair dessa situação da melhor maneira possível. Vai sair. Bem, Diego. Muito obrigado. Você falou um P agora que não pode no ar. Perdão, peço desculpa a todos os telespectadores. Ouvinte. E é isso, bora pra cima. Seja bem-vindo à nossa cidade de Hortolândia. Então, que seja uma boa experiência pra você, pra toda a equipe da CBN. E um grande abraço. Valeu, tá aí o Diegão, torcedor do Santos. Vai lá aqui, ó, o pessoal tá tudo aqui reunido. Parei o jogo da galera, hein? Quer falar? Fala. Corinthians ganhou. Isso, tira sarro dele, fala assim. Corinthians ganhou. Isso aqui não pode. Corinthians perdeu 1-0, hein? E Yuri Alberto, se não fosse um impedido, ia ser 2, hein? Ixi, Maria, e agora? Sou corintiano, né? É melhor que esse time. Eita, vai lá jogar bola então, gente. Obrigado, valeu, até mais, viu? Obrigado, Diego. Olha só, tá tendo uma confusão aqui, hein? Confusão, preciso de reforço. Meu Deus do céu. O Lupe Alegria da molecada. Causando a confusão, velho. Semeando a discórdia. Que isso, cara. Não, Lupe, você realmente... E atenção, Carlão de Freitas. E aí? Pois é, a gente é muito enganado nessa vida. Eu tô cansado disso. Eu recebi aqui imagens de William Cabelo. Vou mandar aqui pra Samila. Vai postar no nosso YouTube já. O que eu tô vendo... Não é possível. Ele está lá? Fez isso. Ele está lá? Tá tendo amistoso de quem hoje? Primavera e Ponte Preta. Eu recebi uma foto aqui. Constrangedor. O problema, vou ter que ir no PS, que não sei o que triste. A cada dia você vê pra onde tá indo o caminho do CLT do povo brasileiro. Cada dia. Mas eu vou mandar pra Samila aqui. Ponte e daqui a Preta pouco a gente coloca, né? O cara arruma e pra ver amador não, pra ver amistoso. Amistoso. Onde tá sendo esse jogo? Lá no Ítalo. Lá no Ítalo, Mário Limões. Peraí, gente. Os não relacionados da Ponte contra o Primavera. Vocês sabem que eu apareço um pouco. Você sabe que eu apareço um pouco aqui no Arena, mas qual a diferença de o Cabelo ir no jogo do Primavera e o Chaibi ir no jogo do Palmeiras? Não era só ele entrar do estádio? Também acho. Não, mas eu participo do Arena aqui, pô. Tô participando do Arena. Fui ontem no jogo. Não dá migué, né? Igual o Cabelo. Não quis dizer isso, né? Mas pareceu que foi isso. É quase isso. Ponte Preta e Primavera, gente. Foi mal compreendido, né, Chay? Você deu no meio, né? Fazer o quê, né, Guarda? Ô, Eliel. Manda. Antes de fechar aqui a participação, tem muita gente passando aqui, mas já vejo uma camisa do maior do mundo passando. O maior time do mundo é o Corinthians. Olha lá, ele já vem balançando a cabeça. Você tá certo. Como é que é seu nome? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, me chamo David. Ô, David, se o Corinthians jogar no céu, a gente morre só pra ver ele jogar, né? Sim, com certeza. Isso mesmo. Tá animado com o Timão? Agora a frase aí, em cima do Santos. Demais. Não só o masculino e o feminino também, gol de 3-0. 3-0, né? Então, foi o final de semana completo. Foi completo. Yuri Alberto, seleção? Sim, com certeza. O Yuri e o goleirão também, né? O Hugo, né? O Hugo, com certeza. O Yuri Alberto também, ele é bem bonito, né? Aí fica pras mulheres, né? É ou não é? Belo jogador. Sim, é o Boa Pinta, é isso. Boa Pinta. Isso. Valeu, até mais, viu? Aproveita Boa Pinta. Obrigado. Valeu, aí ó, Corinthians, o maior do mundo. Pode falar, não tá passando uma São Paulina aqui, ó. É Boa Pinta, é lindo, cara. Tem que falar a verdade. Mas ele é bonito. E gosta de marcar gol no Santos, hein? Lei do ex, com ele. Nem tudo você precisava lembrar, Chay. Vamos parar só no bonito. Vamos pro intervalo, Bolachinha? 4h53, pausa, voltamos já. Arena CBN. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. São 4h55. Últimos ouvintes, meu caro Marco Guarizo. Tô dizendo aqui pro Bolacha, alguns ouvintes estão chateados com a situação dos clubes aqui de Campinas e os áudios estão um pouquinho longos, por isso estou dando preferência para os áudios locais. Por exemplo, o Edson de Hortolândia, que mandou uma mensagem escrita. Ponte Preta foi um desastre sábado. Alguém tem que sumir com o Emerson, camisa 18. Não dá mais para aceitar esse jogador de titular. O Luiz Santos, onde vocês estão? Vou passar aí e os caras estão indo embora já, viu, Luiz? Melhor não, né? Não, pode vir. Se trouxer um cooler, a gente negocia. Aqui do lago, né? Deixa o resto. E vamos pro show do Daniel ainda. Trazer também tem que trazer o Bebes, mas um comes, né? Pra quem não bebes, no caso. Né? Trazer um pão de metro, um centro de esfirra de carne, alguma coisa. Você é a minha felicidade, porque você não bebe e você dirige pra todo mundo. Eu sou o motorista da rodada pro resto da vida de vocês. Graças a Deus. Continua, mas também, qualquer dia desse eu vou contar pro povo por que você parou de beber. Não, melhor deixar quieto. Vai, o Bolacha hoje não. ninguém descobriu isso, né, Ribeirão? O Wilson de Campinas, eu tô aqui condensando o áudio dele. Essa derrota da Ponte não foi surpresa. Claro que o placar assustou, mas em quase todos os jogos a Ponte teve um momento que sofreu durante o jogo. Contra o Retrô, o goleiro foi o melhor em campo, contra o Confiança também. Então a Ponte não está jogando bom futebol. Uma hora iria acontecer. Essa é a mensagem do Wilson. Já o Derivaldo defende o Lupe, diz que atleta não bebe. É isso aí. O Luiz vai levar vocês pro camarote. Não sei se Por é isso que eu não sou atleta. Pois é. O que mais que a gente tem de mensagem? É atleta. O Guarizão é atleta. Ah, muito. Cara, eu sou um piloto de Fórmula 1 muito bom no videogame, tá? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Aqui pro William Cabelo não tá no programa hoje. O Edson quer que ele use uma touca aqui. Como é que chama isso aqui? Kufi, um gorro árabe. Tá na moda. Olha aí. O Xará aqui, o Marco Antônio, trabalha com comida internacional, com comida asiática. Rolinho Primavera, Guisa. Ele deu o nome aqui da empresa de Hortolândia. Que legal. E Maguinho e Jean Dias foram os piores no sábado, segundo o Wilson. Foi. Perfeito. Vamos abrir o sarcófago pra gente ir embora? Bom, é o seguinte, meus amigos, como ele não veio, eu vou dar andamento no quadro que já está por um fio, hein? Tá acabando, mas enquanto isso a gente continua com o sarcófago, não tem música, eu destaquei que a Ponte tinha o Valdir e a Macaca enfrentou o São Bento. Bora. E aí, Carlão de Freitas, que ano foi esse jogo? 86. 86. Eu vou falar o placar, tá bom? Vai, pra ajudar vocês. 2-0 pra Ponte Preta. 86? E você, Eliel? Eu vou de 87, o ano que eu nasci. E aí, Chaibe? Eu vou de 85, né? Então vai de 85. Então é o seguinte, pra quem tá no YouTube... Ô, Guarizo, perdão, esqueci de você, meu amigo. Olha, eu não ouvi a música. 4,58. Eu não ouvi a música. Não teve música. Não teve música? O William Cabelo não mandou. Então 8-4. 8-4. Então vamos lá. Pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, já tá acompanhando como foi o jogo e eu quero dizer que quem disse 1985, quem foi? Scheibe. Acertou, Fábio Scheibe. É isso aí, meu garoto. Bem a semana. A Ponte Preta ganhou de São Bento por 2-0. Ponte Preta de Sérgio, Toninho, depois o Tefo. Lembra do Tefo, Carlão? Não lembro dele. Osmar, Paulo Egídio, Valdir e Robinho. Regis, Silvio e Mário César. Jorge Mendonça, hein? Jorge Mendonça jogava muita bola, segundo Eliel Almeida. Chicão e o Mauro. O técnico era o Carbone. Já o São Bento de Dorival, Paulinho, Pereira, Nildo, Geraldo e Augusto. Cacau, Viana e o Biquinha. Lembra do Biquinha? Dá uma biquinha. Lembra sim. Américo Solano e Mário Sérgio. O técnico era Benê Ramos.
2-0 Macaca, dia 19 de maio de 1985. Samila, por favor, coloca a imagem que recebemos de William Cabelo, direto do Ítalo Mário Limões. Por gentileza. Não é possível. Ele vai de peruca, mas o relógio ali tá o quê? 5 para 5, é isso? O ouvinte acabou de mandar pra gente. Ele vai vir de peruca. Inadmissível isso, cara. E ele mandou um áudio 7 horas da manhã, cara. Que absurdo, que absurdo. Absurdo. Cada dia mais eu me decepciono com você, William Cabelo, porque eu sei que você tá assistindo. Falta responsabilidade. Responsabilidade, eu acho que é o termo correto pra ser usado no momento. Mas enfim, né? Isso. Vambora, já deu horário, Bolacha? Ou ainda não? Segue. Ah, então põe ouvinte aí, Guarizo. Vamos lá, vamos ouvir. Senão eu vou sair aqui de novo, hein? Não. Pode sair. O Emerson tava pedindo a foto do Cabelo. Eu li hoje, sem a presença do Lupe aqui, o número de mensagens caiu um pouco, entendeu? Mas deixa eu pegar na transcrição aqui um amigo que mandou um áudio de 1:15. Eu vou tentar diminuir um pouquinho o que ele disse aqui. Cadê transcrever áudio? Oi? Vai no seu tempo, Guarizo. Posso ir no meu tempo? Vocês acham que o Neymar vai comprar o Santos? Mas não dá pra responder porque acabou o tempo. Agora nós temos que ir embora, né? Tem. Bom, o Neymar, ele acredito que vai comprar o Santos. Também acho. Eu também acho. Aí pra colocar na Kings League. Nossa. E a Fúria jogar o brasileiro. Gostei. Vamos embora que eu não gostei. Tchau. Seus palhaços. Amanhã direto de Indaiatuba, hein? Parem. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223. Terrace Resort Residence. Não é só